Estamos aqui hoje com o reverendo Hamilton Silva, como sempre, trazendo uma palavra maravilhosa para todos nós. E hoje nós trataremos de um tema que fala, dos vendilhões na época de Jesus, Os vendilhões, e o pastor vai nos explicar tudo sobre essa questão aí dos vendilhões. E o tema de hoje, nós iremos falar sobre os vendilhões, Na época de Jesus, tinha ali os vendilhões, e eu quero que o pastor Hamilton, o nosso reverendo, ele fale para nós quem eram ontem e quem são esses vendilhões hoje. Reverendo, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo convite. É uma honra tê-lo aqui conosco, Obrigado, Alexandre. É um prazer nós dividimos a mesa mais uma vez. Nós estamos tratando de assuntos muito importantes, dentro do Evangelho de João. E hoje nós vamos falar sobre um assunto pertinente dentro do Evangelho, dentro dos chamados evangélicos no Brasil hoje, e fora do Brasil, mais especificamente no nosso contexto, acerca dos vendilhões do templo, quem eram e quem são, com base no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 12, após o momento de Jesus, o primeiro milagre, ele indo para o templo em Jerusalém, onde se dá o evento em que ele expulsou os cambistas e traz uma palavra muito dura, muito firme sobre o que estavam fazendo na casa de oração, na casa de Deus. Pastor, então os vendilhões eram os vendedores de mercadorias, é isso? Sim. Traduzindo em palavras... Traduzindo, porque os vendilhões do templo, nós temos... Pense bem, vamos analisar aqui. Nos dias de Jesus, haviam, segundo alguns arqueólogos e comentaristas, tinha de 20 mil a 30 mil habitantes regularmente. Uns colocam de 50 a 80 e até 100 mil pessoas regularmente nos dias de Jesus. Mas, em época da Páscoa, segundo Flávio Joséfo, esse número poderia subir a 2.700.000 a 3 milhões, mas há outras estimativas entre 500 mil a 700 mil pessoas. Então, essas pessoas o judeu tinha que ir pelo menos uma vez ao ano para Jerusalém, E eles geralmente iam no período da Páscoa, para celebrarem a Páscoa. Então, eles saíam ao norte da região da Galileia, Samaria, e havia muitos que vinham de outras nações, judeus da diáspora, que foram espalhados para o mundo. E também haviam aqueles que eram chamados prosélitos, ou convertidos ao judaísmo. Então, essas pessoas, elas tinham que pagar duas dracmas de imposto do templo, quem tinha 20 anos acima, tinha que pagar 2 dracmas ou meio shekel. Então, essas pessoas traziam as suas moedas, elas tinham que trocar, trocar para comprar as ovelhas, ou os pombos, aquilo que ele ia sacrificar. Então, tinha os cambistas que trocavam essa moeda. E tinham aqueles que vendiam os animais. Porque a pessoa que vem de terras distantes, por exemplo, sai de Roma, um judeu ou um prosélito, ou aquele de Atos 8, saiu da Etiópia, para ir para Jerusalém. Então, ele comprava lá a ovelha ou o animal que iria sacrificar e pagar o imposto do templo, para a manutenção do templo. Então, os cambistas ficavam no pátio chamado Pátio das Mulheres, ou pátio, e também no Pátio dos Gentios, com as suas mesas, os cambistas. Então, eles tinham os animais, eles também trocavam as moedas. Então, esse é o que nós chamamos de vendilhões. Eles estavam ali negociando no espaço do templo, dentro do templo, fazendo as suas negociações. Então, para nós nos situarmos contextualmente nos dias de Jesus, respondendo a sua pergunta, então os vendilhões eram esses. E os sacerdotes e os levitas eram aqueles também
atestava se aquele animal trazido era um animal puro, sem defeito, que poderia ser, então, sacrificado. Então, passava pelo crivo dos levitas, especificamente. Entendi. Pastor, dando sequência aqui, nós recebemos algumas perguntas, né? E para que o senhor possa trazer as informações para todos nós, para que a gente possa aprender, né? Sobre a palavra. As perguntas são sempre importantes, meu irmão. Sim, né? eu tenho algumas aqui para fazer para o senhor, para a gente não. levar para o pessoal que está nos assistindo. Em que momento do ministério de Jesus esse episódio acontece, né? Em que aconteceu, e por que ele é tão chocante e único em sua trajetória, na trajetória de Jesus? Bom, vamos observar o seguinte. Nós temos este episódio se dá no começo do ministério de Jesus, né? Então nós temos registrado o Evangelho de João da forma como temos o registro está no Evangelho de João. Isso foi bem no início da trajetória, né? E no capítulo 21 de Atos nós temos um outro registro também no final, já apresentado dentro do final do ministério de Jesus. Mas dentro desse contexto ao qual nós estamos analisando, ele é triste porque o texto diz, o texto fala de forma muito importante. Então Jesus encontrou pessoas que vendiam no templo, ovelhas e pombos, também os cambistas assentados, né? Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. Jesus foi tomado de indignação com aquilo, pela exploração do espaço do templo, pela exploração das pessoas, pela exploração dos peregrinos que vinham. Eles às vezes trocavam 4 por 1, ou seja, eles exploravam aqueles que vinham tanto na troca da moeda, que são os cambistas, tanto aqueles que vendiam os animais. Os historiadores contam que os povos, principalmente vindo das regiões ao norte, na Galileia, às vezes chegavam porque o sacerdote, o levita, tinha que declarar se aquele animal era apto para o sacrifício. Às vezes falava que não era apto, mas era esperteza, né? E aí o peregrino que vinha do norte de Jerusalém, né, que é parte da Galileia, para não voltar com o animal, um pouco distante, né? Vendia a preço mais módico, né, mais barato, e o sacerdote comprava aquilo e vendia, e aí essas pessoas também compravam e vendiam mais caro para aqueles que vinham de terras distantes, os peregrinos vinham de terras distantes. Então Jesus viu todo esse contexto, né, e Jesus então, tomado de indignação, ele então pega faz um azorrague, né, de cordas, mas o texto não diz que ele bateu nas pessoas. O texto diz que ele usou para espantar as pessoas e virou a mesa dos cambistas e dinheiro esparramando para fora, e aquela confusão de gente correndo e Jesus botando para fora do templo. Que ali não era local apropriado para... E também o fato importante, meu querido irmão Alexandre, é lembrarmos a exploração da fé. A exploração da fé daqueles que iam lá para adorar a Deus, para oferecer sacrifícios. Eles eram explorados, tanto na questão do sacrifício, tanto na questão das ofertas que se traziam ali. É uma próxima pergunta aqui, tá, pastor? Havia uma necessidade prática para a venda de animais e a troca de moedas. Onde estava o erro que provocou a ira de Jesus, pastor? É uma nova pergunta. Sim, que chegou aqui pra gente. É importante nós lembrarmos o seguinte: a necessidade havia, porque o templo, se você olha no Velho Testamento, nos dias de Josias, vários outros reis, nos dias do rei Ezequias, havia momentos de reformas necessárias, reformas estruturais, e para manter o templo, os sacerdotes, os levitas, eles viviam do que era levado para o templo. Então isso, e as ofertas, e o imposto que se pagava
por pessoa anualmente, era para a manutenção de todo o serviço. É justo. Mas o que eles estavam fazendo era acima do que era aceitável. Eles estavam explorando a fé, usurpando, né? Usurpando e como que eu posso colocar? Estavam trazendo para as pessoas elementos não condizentes com o que era necessário para a manutenção do templo. Eles usavam essa estrutura para o benefício próprio, né? Para o benefício próprio. E se você observa um detalhe, se você pergunta, pastor, de onde saiu o dinheiro? De onde saiu o dinheiro das 30 moedas para comprar a traição de Judas? Se você olha dentro do contexto, saiu do próprio templo. Ali, quando o Sinédrio faz essa ponderação para comprar por 30 moedas de pratas, comprar Judas para trair Jesus. É o mau uso daquilo que era necessário para a manutenção. Pastor, Jesus citou: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, as tendes, né? As tendes transformado em covil de salteadores. O que o senhor tem a falar sobre essa pergunta que nós recebemos? É justamente isso, Alexandre. Justamente porque se fosse tudo dentro da normalidade, das obrigações legais da lei de pagar um imposto por pessoa, se fosse dentro da legalidade da compra de animal que uma pessoa não podia trazer de longe, dentro da razoabilidade necessária, com certeza Jesus não está condenando a oferta, Jesus não está condenando o sacrifício. O que Jesus está condenando é que aquelas pessoas que eram responsáveis pelo templo, responsáveis pela boa ordem da adoração cultica a Deus, haviam então se aliado com os cambistas e com os sacerdotes corruptos, né? E ali eles exploravam o povo, a fé das pessoas, exploravam as pessoas por dinheiro. A venda desses animais e a troca das moedas era de forma exorbitante, inflacionada. E Jesus, então, não podia aceitar, mas dentro da razoabilidade está na lei de Moisés, era necessário para a manutenção. Então, quando Cristo se levanta contra e fala covil de salteadores, claramente Jesus está falando da deturpação que estava ocorrendo dentro desses elementos, tanto dos cambistas na troca das moedas, quanto também dos animais e do que era oferecido em sacrifício. Reverendo, o que a Bíblia chama de simonia? Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, e como esse pecado se manifesta hoje, nos dias de hoje, né? Na vida de cada um de nós. Certo. A Bíblia não usa a palavra simonia. Então, nós temos o entendimento, a partir de Atos capítulo 8, de um homem chamado Simão, o mágico, né? Ele viu as pessoas recebendo o Espírito Santo por meio da oração. Então, aí essa palavra simonia... aí deriva de Simão, o mágico. De Simão, o mágico. De Atos capítulo 8. E ele quis comprar o poder também de orar e as pessoas receberam o Espírito Santo. Então, Pedro diz, olha, a você não foi dado esse poder, né, de poder orar e as pessoas receberem. Então, nos dias de hoje, o que temos que entender é o seguinte, a simonia também no período da pré-reforma e dentro do contexto, era a venda de cargos eclesiásticos. Por exemplo, alguém queria ser bispo, sacerdote, poderia comprar esse título. Podia, né? Negociar esse título na época. Então, nos dias de hoje, podemos colocar tudo aquilo que você tenta como elemento, né, material para você comprar as bênçãos de Deus. Vamos falar aqui, feijão ungido, tijolo de Jerusalém, a chave não sei o quê, né? São todos esses elementos culticos que não estão nas Escrituras, de venda, para as pessoas terem, ou comprarem, ou achar que estão comprando as bênçãos de Deus.
né? Por exemplo, eu tenho aqui um feijão ungido, você vai levar esse feijão, ou essa aqui é a água lá do Rio Jordão. Então, isso é simonia. Isso é comprar as bênçãos de Deus, né? Então, seria um paralelo bem interessante. Reverendo, como diferenciar, mais uma pergunta aqui, como diferenciar a oferta e o dízimo bíblico? Bom, a oferta, dentro do contexto das Escrituras, uma oferta você dá porque você recebeu alguma bênção, você recebeu alguma coisa que você orou, buscou, e você então pode ofertar em valores, né? Nos dias de Jesus poderia se ofertar um animal, as coisas da agricultura, né? Poderia se ofertar ao templo, ofertando a Deus no templo para os sacerdotes. E o dízimo é 10% da receita, daquilo que cada um tinha, da produção, ou da colheita, ou daquilo que ele recebia. Então, nos dias de hoje, as igrejas, para a manutenção das igrejas, nós usamos o elemento do dízimo para a manutenção do templo e sustento pastoral, né, da obra missionária. O que nós temos em muitos momentos é a exploração da fé, tanto das questões dentro do dízimo, tanto quanto também das ofertas. Porque é importante lembrarmos que nós temos um coração agradecido a Deus. Eu oferto, eu dizimo, não para ser abençoado, porque abençoado eu já sou. O que eu estou fazendo é devolvendo ao Senhor com alegria. É o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9. Né? Eu estou dando com alegria ao Senhor. Reverendo, e onde o consumismo e a cultura, né, de mercado se infiltram na vida da igreja? Assim, hoje, né, nos dias de hoje. Olha, Alexandre, essa é uma pergunta bem interessante, que eu reputo interessante, e ela é perturbadora, né, porque nós não estamos na posição de julgar, né, as coisas. Mas a Bíblia é o nosso... Através da Bíblia, das Escrituras, eu posso, então, tecer comentários à luz das Escrituras. Então, o que nós temos hoje em dia, muitas vezes, é a exploração da fé das pessoas, né? As pessoas estão carentes, né? Estão enfermas, estão sofrendo, elas estão com circunstâncias familiares, emocionais, e até mesmo enfermidades. É como se ela vai à igreja para estar com os irmãos, para serem e receberem curas, serem abençoados. O estar em comunidade é bom, né? Mas muitas vezes, e a Bíblia fala, Filipenses, Paulo diz, alguns pregam por inveja, outros pregam por ciúme, outros pregam por ganância, né? Então, muitas pessoas exploram a fé daqueles que são carentes, das ovelhas de Jesus, que Jesus fala que muitas vezes as ovelhas estão desorientadas e sem pastor, e Jesus se compadece delas. Então essas pessoas, esses queridos, muitas vezes vão à igreja com toda essa circunstância. Elas precisavam ser acolhidas, serem amadas, serem pastoreadas e não espoliadas, né, na sua fé e na sua crença. Reverendo, para finalizar esse nosso bate-papo aqui de hoje, mais uma pergunta que nós recebemos aqui. Veja bem, como a atitude firme de Jesus nos encoraja, né, a ter coragem para denunciar com amor e com verdade práticas erradas em nome da fé? Muito bem. Eu creio nisso e eu não posso fugir à regra das Escrituras, né? Veja só, eu preciso estar em comunidade. Estar em comunidade é importante. Estar em um espaço separado, com pessoas para adorar a Deus, para cantar, para termos um momento litúrgico, de partilha, de comunhão, né? Isso é importante, as pessoas estarem congregando. Isso é importante. Mas nós também precisamos ter a coragem de denunciar o mau uso das Escrituras, o mau uso das ofertas, o mau uso do dízimo, e condicionar alguém ser abençoado
ou condicionar o recebimento das bênçãos, traduzindo e trazendo a importância do dinheiro para essas coisas, ou para receber essas bênçãos. Então eu vou ao templo, e lá no templo eu estou com os meus irmãos, eu adoro a Deus, eu canto, eu louvo, eu ouço a palavra, eu choro, eu me alegro, eu me derramo na presença do Senhor. Então eu sou participante dos meus dias, das minhas ofertas para a manutenção da obra, para o sustento da obra. Agora, veja bem, a igreja precisa prestar contas aos seus membros. Em que foi gasto aquele recurso? Precisa ser transparente. Precisa ser transparente. Veja bem que Jesus não condena o imposto que era pago para a manutenção do templo. Não há nenhum lugar Jesus condenando. Então, o que precisamos, assim como Jesus, termos coragem, a igreja precisa ser transparente com os ganhos, com os salários, né, com a obra missionária, em que é gasto aquele recurso que o irmão dizimou e ofertou. Transparência. E, infelizmente, meu querido Alexandre, eu digo isso com muita tristeza, muitas vezes, muitos lugares ou igrejas, né, são espaços de lavagem de dinheiro, de facção, né, por meio da igreja. A isenção de impostos federais, né, não poderia ser usado, não pode ser mal usado, né? Você pode olhar, as igrejas têm imunidade tributária. Então a igreja tem que ser transparente. É a primeira a ser transparente, deveria ser a igreja, e não ser um lugar onde as pessoas, onde os malversadores do dinheiro público, do horário público, usam a igreja para lavar dinheiro. Se você dar um Google e fazer pesquisas dentro do ambiente de investigação da Polícia Federal, você vai ver que há envolvimento de líderes religiosos. Eu não estou dizendo de igrejas ou denominações, né? Eu estou dizendo de líderes religiosos envolvidos em lavagem de dinheiro, né? Então, a coragem, precisa ter coragem, porque a igreja é o lugar onde eu me derramo, onde eu encontro com meus irmãos para adorar o Senhor. Reverendo, o evangelho é de graça, né? E o templo de Deus deve ser lugar de oração. E com essa palavra nós queremos agradecer, né, mais uma vez, o senhor aqui trazendo mais uma palavra, né, para todos nós. Todos nós temos que aprender a todos os dias, e nós já contamos com o senhor para um próximo bate-papo. Nós vamos continuar fazendo exposição no Evangelho de João, que eu quero deixar bem claro para você, meu querido, minha querida, que nos assiste, né? Nosso propósito, objetivo, nós não estamos aqui no sentido de julgamentos, né? Não é esse o propósito. Nosso propósito é olhar para as Escrituras, levantar o contexto dos dias de Jesus, o que significa isto, qual era o propósito de João ao escrever esse Evangelho, e depois trazer-nos uma palavra para os nossos dias. Então eu desejo que você não deixe de ir à igreja, mas o meu desejo do meu coração é que você busque ao Senhor, mas que você também seja um instrumento de Deus para que a igreja onde você frequenta seja uma igreja transparente nos seus gastos, uma igreja transparente no seu culto, na sua adoração, e que não seja usado, que você não seja usado como instrumento ou como manobra, né, para poder arrancar dinheiro das pessoas, mas pelo contrário, que o recurso por meio de dízimos e ofertas seja para manutenção do trabalho, pagamento do salário pastoral, que a Bíblia não condena isso, o que a Bíblia condena é o mau uso. Então eu desejo a você as bênçãos do Senhor, e não deixe de congregar, como alguns têm feito, mas continue na presença do Senhor, mas seja um instrumento de Deus para denunciar o mal, o pecado, né, que muitas vezes está dentro da igreja que deveria combater. Tá, louvado seja Deus pela sua vida, muito obrigado, e curta, comente, compartilhe, e estaremos juntos no próximo programa com a bênção e a permissão de Deus. Um grande abraço.